Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, vamos mais uma aula da nossa EBD e hoje nós vamos comentar a lição de número 10, o Espírito Santo, o capacitador. Mas antes, eu peço aí que você se inscreva no nosso canal para que toda semana aí, quando nós postarmos um vídeo aqui, você possa alcançar aí o máximo número de pessoas. Amém? O texto áureo está em Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte A. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Verdade prática, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o evangelho. Meus irmãos, essa aula aqui está muito boa. A palavra-chave aqui é poder. Então, nós sabemos que a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se ali no dia de Pentecoste e permanece viva para todos os que creem. Então, o que começou em Jerusalém não terminou ali. Continua alcançando vidas até o dia de hoje. O Espírito Santo não apenas regenera, mas capacita o crente para servir com poder, servir com ousadia e com santidade. O Espírito Santo transforma o coração e fortalece as mãos para a obra. Aleluia. E no Pentecoste, os discípulos ali, temerosos, tornaram-se testemunhas corajosas, porque o poder do alto os revestiu. Ele distribuiu dons, promove unidade e sustenta testemunho da igreja no mundo. Irmãos, sem o Espírito Santo há esforço humano, mas com o Espírito Santo há manifestação divina. Então, a promessa foi cumprida, o poder foi derramado e a atuação continua, glória. O mesmo Espírito que desceu naquele dia ainda capacita, guia e fortalece a igreja hoje. Amém, meus irmãos? O primeiro tópico aqui da nossa lição vai falar sobre a promessa do derramamento do Espírito. E o primeiro subtópico, uma promessa de abrangência universal. Então, irmãos, conforme aqui o comentarista, na antiga aliança, o Espírito Santo atuava de forma específica e temporária, vindo ali sobre pessoas escolhidas para missões determinadas, Está escrito lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 20, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1, também Ezequiel ali, 37, capítulo 37, versículo 1. Essa referência está na revista. Então, irmãos, era como se fosse uma capacitação para momentos, não habitação permanente. E cerca ali de 800 anos antes de Cristo, o profeta Joel, ele anunciou uma nova era. Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. A promessa, então, apontava para uma atuação mais ampla, estendida a todos que invocam o nome do Senhor. Aí, na nova aliança, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles confirmam essa promessa como parte central do plano redentor. Sobre toda a carne. Significa ali, irmãos, alcance universal, não salvação automática. Não há distinção de classe, não há distinção de idade ou de posição. Todos os que creem podem receber esse poder. E o que antes era exceção, então, tornou-se realidade permanente. Então, o Espírito que visitava
agora habita, e o Espírito que era restrito tornou-se então plenitude para a igreja. Amém? Segundo subtópico, uma promessa com ação sobrenatural. Então, o comentarista deixou para nós muito bem explicado. Ele vai dizer assim, vai começar explicando, né, dizendo que o derramamento do Espírito anunciado pelo profeta Joel é marcado por manifestações sobrenaturais, como profecias, sonhos e visões. E esses sinais, irmãos, revelam que Deus continua falando e agindo no meio do seu povo. Então, quando o Espírito é derramado, o invisível torna perceptível. A profecia edifica, exorta e consola, conforme Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Então, irmãos, sonhos, ali como o recebido por José, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20, trazem direção divina, visões como a dada ali a Paulo em Atos, capítulo 16, versículo 9, impulsionam a missão. Não são, irmãos, experiências místicas sem propósito, mas instrumento de edificação e crescimento espirituais. E Paulo confirma isso ali na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E essas manifestações demonstram que a vida cheia do Espírito é dinâmica e guiada por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Então, irmãos, onde o Espírito tem liberdade, há poder. Onde há santidade, há manifestação. Por isso, o crente deve viver em comunhão e consagração, tornando-se então um canal sensível aos dons que o Espírito distribui para a edificação da igreja. E tem a referência bíblica, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o versículo 7. Então essas referências aqui, irmão, tá toda na revista. Você que tem um exemplar, você pode ler e tirar aí as suas conclusões. Amém? Terceiro subtópico, uma promessa para os últimos dias. Então aqui, a expressão aqui na revista, né, naqueles dias, anunciada ali pelo profeta Joel, no seu capítulo 2, versículo 29, aponta, irmãos, para a chegada do Messias e o início dos tempos escatológicos, como também profetizaram Isaías, Miqueias. Então, irmãos, era anúncio de uma nova era na história da redenção. E no Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele declarou que aqueles eram os últimos dias prometidos, lá em Atos, capítulo 2, versículo 17. Então, irmãos, com a vinda de Cristo, iniciou-se então o cumprimento. Com o envio do Espírito, começou então a era da igreja. João capítulo 15, versículo 26. Então, o Messias inaugurou o tempo da graça e o Espírito Santo inaugurou o tempo da capacitação. Então, irmãos, a descida do Espírito marcou oficialmente o nascimento da igreja e a sua atuação permanece contínua, selando, irmãos, fortalecendo os crentes até a redenção final. E Paulo escreve isso aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Irmãos, a profecia não se esgotou naquele evento, tá? Pentecoste foi o começo, não foi o término. A promessa do Espírito Santo é universal em alcance, atual em suas aplicações e se cumpre em todos os que invocam o nome do Senhor.
Amém? Tem a referência bíblica, Atos capítulo 2, versículo 39. Então nós fechamos aqui nosso primeiro assunto, nosso primeiro tópico, a promessa dos derramamentos do Espírito, e seguimos para o segundo tópico, que é cumprimento, poder para testemunhar. Então, de igual modo, aqui tem 3 subtópicos, e o primeiro aqui vai falar sobre o Espírito Santo veio com poder do alto. Então, irmãos, nós sabemos, estamos estudando isso aqui, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Esse Espírito foi derramado no Pentecoste como cumprimento da promessa do Pai e da mediação do Filho. Antes de ascender aos céus, Jesus garantiu aos seus discípulos que eles seriam revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Então, irmãos, não era apenas uma promessa de consolo, mas uma promessa de capacitação sobrenatural. E o termo aqui, revestidos, do grego endio, transmite, irmãos, a ideia de vestir uma armadura, como se fosse uma preparação espiritual indispensável para a missão. E em Atos capítulo 1, versículo 8, esse revestimento está ligado diretamente ao testemunho eficaz de Cristo. Então, Deus não envia sem antes capacitar, glória. Aí ele fala também aqui de o poder, em grego é dinamis. Aqui não se limita à força interior para vencer o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13. Mas inclui ousadia para proclamar o evangelho. Atos capítulo 3, versículo 31. Então, a autoridade aqui para operar sinais. Atos capítulo 6, versículo 8. E também, irmãos, sabedoria para edificar a igreja. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Então, irmãos, o derramamento do Espírito não é apenas experiências, é capacitação contínua. O Espírito Santo reveste, fortalece e envia. Então, onde há o Espírito Santo, há poder para viver e também para servir. Amém? Segundo subtópico, os sinais da descida do Espírito. Então, está aqui também para nós muito bem explicado. O livro de Atos dos Apóstolos, aqui, o livro de Atos, registra aqui 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito no Pentecoste. Primeiro, ele vai falar do som. O som como de um vento veemente impetuoso. Atos capítulo 2, versículo 2. E também, irmãos, as línguas repartidas como que de fogo. Atos capítulo 2, versículo 3. Então aqui, o céu anunciou sua chegada de forma audível e visível. O vento, irmãos, simboliza a presença criadora e vivificadora de Deus, como em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. O fogo aqui aponta para purificação e consagração, lembrando a manifestações divinas, como em Êxodo, capítulo 19, versículo 18, e em Mateus, capítulo 3, versículo 11. O vento aqui, que gera vida, o fogo que santifica, e foi assim, irmãos, que nasceu a igreja. E esses sinais foram únicos, próprios de um momento inaugural. Ali, em Pentecoste, a igreja foi revestida como corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios capítulo 3, versículo 2 até o versículo 5. E ali também a igreja foi inaugurada com poder. Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Essas referências aqui, irmãos, estão todas na revista. Você pode ir fazer o seu devocional e tirar as suas
conclusões. Então, irmãos, Pentecoste não foi apenas uma experiência espiritual, mas um marco histórico na redenção. O vento anunciou, o fogo confirmou e o Espírito Santo, aleluia, iniciou a era da igreja. Amém? Terceiro subtópico é a evidência do revestimento de poder. Então, irmãos, no Pentecoste ali, o revestimento de poder, ele veio acompanhado de um sinal específico, que é falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. O Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, ele registra essa manifestação explicitamente. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Atos capítulo 10, versículo 46. Atos 19, versículo 6. Ele também, irmãos, indica implicitamente em outros relatos, né? Ele fala também em outras partes de Atos ali. Atos capítulo 8, versículo 14 até o 17. Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. Então, irmãos, o poder recebido ali tornou-se evidência visível. E biblicamente, né, o falar em línguas aparece como evidência física inicial do batismo do Espírito Santo, tá? Não deve ser confundido com o dom de variedade de línguas, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, que é voltado à edificação pública e requer interpretação. Então, irmãos, um sinal aqui é sinal de revestimento. Então, falar línguas ali é sinal de revestimento. O outro é dom ministerial. Então, há também, irmãos, distinção entre salvação e batismo do Espírito Santo. Na conversão, o crente ele é selado. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. No batismo do Espírito Santo, ele é revestido de poder para servir. Atos capítulo 2, versículo 2 até o versículo 4. No selo ali, a garantia, há garantia de pertença, né? No revestimento, você entende ali que você é capacitado para uma missão. E no Pentecoste, o Espírito desceu com poder, transformando os discípulos em testemunhos ousados, ou glória. Amém? Então nós fechamos aqui o nosso segundo tópico, melhor dizendo, né? Vamos seguindo aqui para o último tópico, né? Que vai falar sobre a continuidade do derramamento do Espírito. Então, esse aqui também tem 3 subtópicos, e o primeiro aqui ele vai falar sobre a extensão da promessa do Espírito. E no sermão ali do Pentecoste, né, o apóstolo Pedro, cheio da presença, ele exortou o povo ao arrependimento e ao batismo nas águas, né? Declarando ali: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. E essa promessa aqui, irmãos, deve ser entendida à luz da profecia de Joel, que nós lemos lá, Joel capítulo 2, versículo 28. E também das palavras de Jesus sobre o revestimento de poder, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Então, irmãos, aqui não era uma experiência isolada, mas o cumprimento de um plano anunciado séculos antes. Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro, ele amplia a promessa ao afirmar que ela é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe. Está lá no capítulo 2, versículo 39 de Atos. Então, irmãos, o que começou em Jerusalém ecoa por todas as gerações. E em Atos, capítulo 10, do versículo 44 até o 46, ali na casa de Cornélio, o Espírito ele foi derramado enquanto eles criam na palavra.
Então, antes mesmo do batismo em águas, né? Ali, o Espírito Santo de Deus já desceu naquela casa. Já lá em Samaria, em Éfeso, né? Que está lá registrado em Atos capítulo 8, versículo 15 e Atos 19, 6, o revestimento ocorreu após a conversão. Esses relatos aqui, irmãos, mostram que o revestimento de poder é distinto do novo nascimento. Então, irmãos, na salvação, o crente, ele é regenerado. No batismo com o Espírito Santo, o crente é capacitado. Então, primeiro, a vida do crente é transformada. Depois, ela é revestida de poder para a missão. Então, o dom do Espírito permanece atual, está disponível a todos quantos o Senhor chamar. Aleluia! Segundo subtópico, o Espírito opera com diversidade e unidade. Então, conforme aqui a explicação do comentarista, o apóstolo Paulo, ele ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A palavra grega aqui é diaíresis, né? Ela revela variedade, revela distribuição e riqueza de manifestações. Então, irmãos, a unidade do Espírito não limita a diversidade, mas ela a organiza e harmoniza. E Paulo escrevendo ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até versículo 6, nós vamos ver ali a atuação da Trindade. Ou seja, o Espírito Santo distribui dons, o Filho estabelece os ministérios e o Pai opera os resultados. Então é um só Deus, múltiplas operações, um só propósito: edificar a igreja. Os dons, irmãos, são concedidos aos salvos para a edificação mútua. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 até versículo 8. O falar em línguas é apresentado em Atos como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Já o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 2, e os dons espirituais, que está em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, eles constituem evidências contínuas de uma vida cheia de Deus. Então, irmãos, o sinal inicia a experiência. O fruto e os dons sustentam o testemunho. E tudo isso converge para uma igreja fortalecida, uma igreja unida e ligada a Cristo, que é o cabeça, ou glória. Então, irmãos, diversidades nas funções, unidade no Espírito e centrabilidade em Cristo. Vou repetir: diversidade nas funções, unidade no Espírito e centralidade em Cristo. Amém? Terceiro subtópico: o Espírito distribui dons com propósito, né? Então também está muito bem explicado aqui. Você que tem um exemplar da sua revista, você pode acompanhar. Então aqui ele vai dizer que os dons espirituais, charismata, né, não são medalhas para exibição pessoal, mas são instrumentos para o serviço do reino. A palavra aqui, irmãos, ensina, a palavra de Deus ensina que deve ser usado para servir uns aos outros. Está lá em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Então, irmãos, serve também para edificar a igreja. 1 Coríntios 14, 12. E também serve para glorificar a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Então, irmãos, dom não é palco. Dom é serviço. E o apóstolo Paulo afirma que o Espírito os concede para o que for útil.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E os distribui, irmãos, soberanamente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Então, irmãos, são graças concedidas por Deus, tá? Não conquistas humanas. Vou repetir. Isso aqui é graça concedida por Deus. Não é conquista humana. Quem recebe não se exalta. Quem usa glorifica ao Senhor. Então, irmãos, entender aqui a finalidade dos dons nos protege de dois perigos. Primeiro, a soberba, que transforma o dom em vanglória. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. E também nos protege da negligência, que o enterra por medo ou comodismo. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 25. Cada crente, cada irmão, você e eu, somos chamados a exercer o dom com humildade. Exercer o dom com zelo e com amor. Servindo, irmãos, como quem trabalha para o nosso Deus, o Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3 e Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Irmãos, nós precisamos entender que dons florescem em corações humildes e produzem fruto quando usado para a glória de Cristo. Amém? E para concluir a nossa lição, nós aprendemos aqui, nessa aula maravilhosa, que o Espírito Santo, ele é o capacitador divino prometido aos que creem, tá? Então, o Espírito Santo, ele é o capacitador, ou glória. Desde o Pentecoste, sua presença é real, ativa e contínua na igreja. Ele, o Espírito Santo, não foi enviado para um momento, mas para uma missão permanente até a volta de Jesus. Ele aqui, o Espírito Santo, atua em cada geração, concedendo poder, aleluia, distribuindo dons espirituais e dirigindo o povo de Deus, oh glória. Não apenas transforma o interior do crente. O Espírito Santo não apenas transforma o interior do crente, mas o Espírito Santo impulsiona a viver e testemunhar com ousadia. O Espírito Santo, irmãos, não apenas habita, ele também capacita. E o cristão pentecostal, oh glória, eu sou pentecostal, irmãos. O cristão pentecostal vive não somente no Espírito, mas também pelo Espírito, oh glória. O cristão pentecostal vive não somente no Espírito, mas também pelo Espírito, tornando-se testemunha viva do poder de Deus no mundo. Por isso, irmãos, todo crente regenerado é chamado a buscar e viver na plenitude do Espírito, porque quem foi salvo pela graça é chamado a andar no poder. Amém? Então, irmãos, nós encerramos aqui mais uma aula. Peço aí que você se inscreva no nosso canal e vamos junto aí até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.